Inscreva-se no canal para mais conteúdos, deixa o like e compartilhe, valeu! No começo do episódio, nós estamos vendo pela visão de alguém que parece ferido ou quebrado, com diversos chiados. Essa pessoa vai até o que parece uma daquelas máquinas de lanche e coloca uma moeda com símbolo de estrela. Ela seleciona um dos produtos lá dentro, espera e de lá sai um garoto que parece normal diante de tudo aquilo. Logo após a opening, vemos o personagem principal, Sweet Kagaya. Ele está conversando com o professor que está falando que Kagaya possui ótimas notas e que pode ir para uma universidade, mas ele diz que vai pensar melhor sobre isso ainda. Indo para a aula de educação física, Kagaya sente uma sensação esquisita, um cheiro específico e se depara com um corpo de um tanuki morto, mas acha melhor não se envolver. Nessa cena curta, vemos um personagem que ainda vai ser muito importante. Vemos uma garota tentando falar ao telefone, mas sem sucesso ao ligar para o número. Nessa cena, vemos que ele está com dificuldade para dormir e sai de casa para comprar um refrigerante e ficar sentado ao ar livre. Quando aquela sensação percorre por seu corpo novamente, aquele mesmo cheiro, e ele percebe que há um incêndio por perto. Ao chegar no incêndio, ele pensa primeiramente em ligar para os bombeiros, mas ele sente aquele cheiro de alguém em perigo. A Gaia reluta em ajudar, mas no fim ele acaba por ajudar, transformando num ser que nem ele sabe o que é e por que se transforma. Ele tem uma aparência de cachorro de pelúcia gigante. Logo, ele vai salvar a mulher que está em perigo no local do incêndio. Um pouco desajeitado por não saber controlar esse corpo, mas ele consegue salvá-la e vai embora. Se preparando para sair de casa, Kagaya percebe que perdeu seu celular em algum lugar. Se lembra do incidente da noite passada. Desesperado, ele fica pensando no que pode acontecer se alguém achar o celular dele naquele lugar. Quando chega à escola, ele é surpreendido por aquela mesma garota que ele havia salvado com o celular dele, querendo fazer algumas perguntas sobre o monstro. A se encontrar com a chantagista no terraço, Kagaya tenta negar tudo e fala que ela se enganou sobre o ocorrido. Ela finge acreditar nele. Quando ele vai buscar o celular, ela o empurra do terraço, o forçando a cair na forma de monstro para não morrer na queda. Ela tira uma foto dele para usar como prova de que ele é um monstro, e eles têm uma breve conversa sobre sua forma monstruosa, e ele não sabe bem o que é ainda. No caminho de volta, a menina se apresenta como Aoki Claire. Ela pergunta se ele conhece aquela moeda que nos foi apresentada no começo do episódio, e diz que está relacionada com os monstros. Ele responde que nunca viu isso na vida. Sweet é levado para a casa de Aoki. Ela deixa bem claro que ele tem que fazer tudo o que ela mandar a partir de agora, pois ela tem provas de que ele é um monstro. Mas algo inesperado acontece. Um invasor chega pela sacada. Ele ataca Sweet e busca a moeda de Claire, que o questiona sobre o que ela se trata. Eles começam um combate, mas a invasora se revela também um monstro. No começo do segundo episódio, vemos uma garota caminhando até que encontra um gatinho. Ela abaixa para fazer carinho nele e vê algo brilhante e amarelo ao fundo, uma daquelas moedas com estrela. Vemos ela se trocando no vestiário junto de algumas outras meninas, que estão conversando sobre a máquina de venda estranha que não aceita dinheiro normal. Essa garota se mostra uma atleta, provavelmente praticando para algum tipo de competição. No fim do dia, ela vai até a máquina estranha que só aceita as moedas estrelas e tenta fazer uma compra com ela. Novamente, no episódio passado, o mesmo homem sai de dentro da máquina e diz que irá recompensá-la por achar a moeda para ele. No dia seguinte, ela está novamente praticando atletismo e parece muito mais rápida e forte graças à noite passada. Mas logo sua transformação começa. Ela volta ao local onde achou a moeda e tenta procurar por mais moedas, mas sem sucesso. Mas logo ela ouve algo acima dela, na ponte. São Sweet e Claire conversando sobre a moeda e ela ouve tudo e começa a persegui-los. Voltando à cena final do último episódio, no combate, Aoki surpreende a invasora com um spray de pimenta que atira do combate, mas Sweet se recusa a lutar e recua. Aoki e Sweet estão escondidos e a invasora continua os perseguindo, isso porque eles viram o rosto dela. Conversando sobre a moeda e os monstros, Aoki percebe que Sweet, nesta forma, tem um zíper nas costas. Ao abrir, está vazio, e Aoki tem a brilhante ideia de entrar, já que se parece com uma fantasia de mascote. Nesse momento, eles se tornam um e dividem até mesmo emoções, mas repentinamente a inimiga chega. Neste momento, o monstro de Sweet parece se controlar muito mais, não tão desajeitado quanto antes, mas luta bem e sem muita dificuldade. Aoki toma o controle e pega o jeito de como controlar o corpo do monstro de Sweet. Aoki começa a ser cada vez mais brutal com a inimiga, mas Sweet não quer isso e tenta impedir, mas Aoki não escuta e mata a inimiga.
Matar é apelido, acabou com a bicha. De volta à escola, Aoki surpreende Suichi indo até a sua sala. Eles saem juntos e conversam sobre o ocorrido, que nesse ponto já se passou uma semana desde lá. Aoki o convence de que eles têm que se unir para o bem dos dois. Mas ainda assim, Suichi se sente muito relutante com isso tudo. E principalmente com o fato de ser transformado naquele monstro. Nessa conversa, Aoki revela que busca pela sua irmã mais velha, que também se tornou um monstro. Essa última cena é um flashback e mostra uma garota conversando com um homem que sai de dentro da máquina de compra. Essa garota tem um pingente idêntico ao que o Suichi se transforma, a pelúcia de cachorro, e descobrimos que esse foi o desejo dela, transformar ele naquilo. Na primeira cena do terceiro episódio, o homem que sai da máquina está falando com uma das moedas e ele percebe que elas não aparecem em máquinas, como câmeras de celular. Esse diálogo nos dá a entender que elas não são deste planeta. Suichi vai até a casa de Aoki e eles querem começar a entender como funciona esses lances de se tornar um. Ela entra dentro da roupa do mascote de novo e eles tentam entender como os movimentos funcionam. Desde que Suichi chegou na casa de Aoki pela primeira vez, ele se incomodou com a bagunça, então ele decidiu arrumar tudo. Mas continuando o assunto sério, Aoki quer achar sua irmã, matou os seus pais e fugiu. Quando Suichi, na forma de monstro, vai farejar a roupa da irmã de Aoki, ele percebe que os pais dela não foram as únicas vítimas. Na tocaia perto da ferrovia, eles chegam à conclusão de que ela provavelmente não estará sozinha, o que é mais perigoso. Após um tempo, nada de encontrá-la, mas Aoki tem uma ideia brilhante de ir a um lugar movimentado procurá-la, o shopping. Suichi cita que tem um filme que ele gostaria de ver no cinema, e Aoki acata a ideia, desde que não seja um filme de terror. Mas enquanto discutiam sobre o assunto, um trem para na estação e dele sai uma pessoa com o cheiro da irmã de Aoki. É uma presença muito forte e logo eles percebem que é a irmã dela. Eles se preparam para capturá-la, mas no momento que eles vão disparar contra ela, Suichi hesita e erra o disparo. Logo, a irmã de Aoki percebe que estão ali e eles pensam que estão prestes a morrer, mas ela se desespera e fica nervosa. Mesmo sabendo que estava ali para matá-la, ela encara isso como se não fosse nada demais e só pede para que façam isso em outro lugar. Na ponte, a irmã de Aoki está calma sim porque sente que merece ser morta, pois foi ela que desejou que Suichi se tornasse aquele monstro. Aoki, ao ouvir isso, deixa escapar a sua voz. Quando ela ouve a voz de uma mulher dentro de Suichi, a irmã dela se enlouquece e arranca a cabeça do mascote.